Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa da TV do Complexo de Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. Existem leis que permitem você, pessoa jurídica ou pessoa física, a abaterem do imposto de renda uma porcentagem que pode ser aplicada ou em assistência social ou em pesquisa. O assunto de hoje aqui no programa, com o professor João Monteiro Pina Neto, é exatamente parte desse dinheiro que vai ser aplicado numa pesquisa que ele está comandando na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto com uma equipe do Hospital das Clínicas em 4 APAES na região. Professor, tudo bem? Tudo bem. O que é esta pesquisa? Marcos, a gente já trabalha dentro de instituições para deficiência intelectual ou deficiência mental há mais de 10 anos. Porque nós acreditamos muito que há necessidade da prevenção de novas crianças deficientes no nosso país. O número de deficientes no país, em virtude da queda da mortalidade infantil, tem aumentado muito. Hoje, no sistema APAE de São Paulo, existem 80 mil crianças e adultos deficientes. Nessas 80 mil crianças, a grande maioria, ninguém sabe por que elas são deficientes. A deficiência intelectual é uma doença, ela não é uma variação da espécie humana. Sempre há uma lesão no sistema nervoso central, no encéfalo, no cérebro. O nosso papel, ao ir para as APAES, dentro de municípios pequenos como este, menores do que Ribeirão Preto, como Serrana, como Altinópolis, é buscar saber quais são as causas de deficiência dentro do estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, portanto, produzir dados para uma política de Estado para a prevenção de deficiências. E, ao mesmo tempo, descobrir que outros agravos de saúde estas crianças poderão vir a ter na sua vida, ou coisas que não foram observadas, alterações de saúde que não foram observadas, nós detectarmos. Por exemplo, não sabe que tem uma lesão renal, não sabe que tem uma lesão cardíaca, não sabe que tem um problema no fechamento do cérebro, não sabe que tem uma lesão retiniana. A gente descobre e orienta o tratamento. Mas o mais importante, a gente descobre quais as famílias entre estas podem vir a ter outro filho com a mesma doença. Por exemplo, há doenças genéticas e hereditárias que podem, na próxima gravidez, ter risco de 25%, 50% e, às vezes, até 100% de ter novo filho deficiente. E as pessoas não sabem. Então, uma grande coisa que o Estado de São Paulo e todos os estados do Brasil deveriam promover são esses trabalhos de revelar e de estudar os deficientes e conhecer que doença que eles têm. Professor, o senhor fala que no estado de São Paulo há 80 mil crianças, adolescentes e adultos nas APAES. Isso. O senhor vai trabalhar com cerca de 800. O senhor também já disse que a maior parte não se sabe qual é a doença que aquelas pessoas têm. Esse trabalho vai conseguir identificar algumas doenças, é isso? Nós temos como percentual de hoje, pelo desenvolvimento da ciência,
nós conseguimos, de cada 5 crianças, dar o diagnóstico em 4. Ou seja, nós, em média, não sabemos 20% dos casos qual é a doença. Este projeto, ligado ao PRONAS do Ministério da Saúde, é para tentar baixar esse número de crianças sem diagnóstico ainda. Ou seja, por exemplo, nas APAES de Altinópolis e Serrana, de 200 crianças, 40 a gente não sabia o diagnóstico. Nós vamos agora pegar essas 40 e, com esse dinheiro recebido, nós vamos levar os exames de genética mais modernos que a ciência produziu nos últimos 5 anos. Esses exames chamam genoma, o conhecimento de todo o genoma do deficiente. Exoma, conhecimento de todo o genoma que fabrica um caráter hereditário. E uma que chama Array, que é o novo estudo cromossômico, é o novo cariótipo. É um estudo cromossômico fora do microscópio, com técnica de DNA. Então, o Ministério da Saúde, ao nos conceder essa verba, está nos permitindo que a população pobre, deficiente do nosso país, tenha acesso gratuito aos exames mais modernos que a genética produziu nos últimos 5, 10 anos. Bom, o senhor disse que de cada 5, 4 o senhor conhece a causa, 1 o senhor não conhece, 20%, e o senhor vai trabalhar com 800. Crianças, adolescentes e adultos em Serrana, Altinópolis, Batatais e Limeira. Feito esse trabalho lá, o senhor já disse lá no começo da sua entrevista que um dos objetivos é impedir que nasça mais crianças com deficiência. Porque há famílias que podem ter... Não é bem impedir, é promover a prevenção. Ou seja, divulgar para a população e para as famílias quais são as causas das deficiências. E aí, então... E como se previne. Agora, é claro que aí depende de atitudes da pessoa, que ela toma espontaneamente por ela. Então, o álcool, ele é responsável, dentro dessas APAES, por 2,5% das crianças que estão ali. O álcool na gravidez. O que nós podemos fazer é mostrar para a família que aquela criança dela foi produto do uso do álcool na gravidez. E ajudar a mãe a se tratar para não ter nova gravidez e usar novamente álcool na gravidez, certo? Então, vamos assim dizer, é um trabalho de conscientização para as pessoas por que elas tiveram um filho deficiente, para que elas compreendam e evitem, se quiserem. Não há uma ação coercitiva, não é impedir. Quando o senhor fala, então, na prevenção, o senhor fala da educação a essas famílias, ou de melhor, levar informação a essas famílias, eu imagino que seja uma equipe multidisciplinar, porque deverá ter um acompanhamento psicológico a essas famílias para receber essa informação. É por isso que nós trabalhamos dentro das APAES. Porque as APAES são instituições muito bem estruturadas. No Brasil, no estado de São Paulo, as nossas APAES são maravilhosas. E elas têm equipes multidisciplinares. Elas têm psicólogas, pedagogas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, pediatra, neurologista. O que falta para as APAES é um suporte de genética. Por quê? Porque a genética é que sabe dar o diagnóstico de causa. Eu trabalho com isso aqui no HC há 40 anos. Então, eu já segui 12 mil famílias na minha vida. E, portanto,
a gente tem uma experiência muito grande de dar diagnóstico e de orientar as famílias. Então, vai mais o geneticista e, portanto, se junta com a psicóloga, com a assistente social, para um melhor cuidado do aspecto psicossocial da família. Porque uma família dessa, com uma criança deficiente, ela sofre. Ela está num estado que a gente chama sofrimento crônico. Ela tem dificuldade de aceitar a situação. Então, ela tem sentimento de culpa, tem depressão, se sente isolada na sociedade, sem apoio. E, portanto, essa equipe vai dar mais um suporte para a família se equilibrar, se estruturar melhor para cuidar melhor da criança. Professor, o resultado dessa pesquisa pode se transformar numa política estadual, uma política nacional de saúde? Essa é a nossa grande esperança. Eu estou trabalhando também agora em municípios do estado de Santa Catarina, a convite da Secretaria de Saúde do município de Balneário Camboriú. Agora, nós vamos, além do município de Camboriú, atingir 11 municípios da região. E o presidente da Federação das APAES de Santa Catarina está me convidando a implantar este programa em todo o estado. Eles têm cerca de 20 mil deficientes, têm cerca de 800 novos casos de deficiências mentais por ano e tem 198 APAES. Então, o estado de São Paulo tem umas 320 APAES. Então, vamos assim dizer, quem nos dera que nós pudéssemos levar para as 2.700 APAES do Brasil este programa. O Brasil tem 5.500 municípios e tem 2.700 APAES. Ou seja, de cada 2 municípios, tem um APAE. Tem APAE. Portanto, a deficiência alastrou. Ela está cada vez mais frequente. E, portanto, se o Brasil não quer inviabilizar os seus programas educacionais, ele tem que combater as deficiências. Nós não podemos continuar a ter fatores totalmente controláveis, totalmente descontrolados. A gente tem muito problema de pré-natal que não é efetivo, muito problema de parto que não é efetivo, muito problemas de doenças perinatais ou neonatais levando à deficiência. A gente tem ainda muita meningite, muita toxoplasmose, muito zika agora, com essa infecção brutal desse vírus. Nós temos muita anóxia neonatal, problema de sofrimento fetal intraútero, muita prematuridade e muita doença genética sem diagnóstico. A doença genética no estado de São Paulo é responsável por 35%. 1 em cada 3 crianças de uma APAE tem uma doença genética. A síndrome de Down, por exemplo, nas APAES de Altinópolis e Serrana, de 200 crianças, 24 são Down. Em Limeira, de 400, 45 são crianças com Down. Então, o Brasil não faz nada para prevenir a síndrome de Down, precisa fazer. As mulheres estão cada vez tendo filho mais tarde. Elas não sabem. As nossas alunas aqui do campus, elas agora têm filho depois dos 30. Por quê? Porque tem que fazer o curso de graduação, tem que fazer residência, mestrado, doutorado. Quando termina toda a formação, que vai casar, planejar ter filho, já está na fase de maior incidência de doenças genéticas. Os homens, eles estão
casando e descasando frequente. E o homem está tendo filho no terceiro casamento, no segundo casamento, quando ele já está com mais de 45 anos. E o homem acima de 45 anos, ele também aumenta a incidência de deficiências intelectuais e físicas. Portanto, esse conhecimento precisa estar na sociedade. E nós fazemos trabalho junto às escolas de nível médio nos municípios, esclarecendo e divulgando as causas de deficiência para adolescentes que são os futuros papais e mamães a se prevenirem de uma surpresa de ter um filho deficiente. Professor, em razão do nosso tempo, quando começa e a previsão para término dessa pesquisa? A pesquisa em si deste projeto são 2 anos. Nós estamos começando agora em novembro. Portanto, será de novembro de 2016 a novembro de 2018. Bom, eu conversei com o professor João Monteiro Pina Neto, ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, chefe da genética no Hospital das Clínicas. Esse é o trabalho que ele vai levar para campo com uma equipe de profissionais da área da saúde. Agora, a sociedade pode participar, não só tomando conhecimento e consciência do que ele acabou de falar, mas pode participar contribuindo. A pessoa física e a pessoa jurídica pode destinar 1% do seu imposto de renda para programas de pesquisa. Procure se informar. Você pode ajudar ao Brasil a avançar nas pesquisas científicas, colaborando com o imposto de renda que você mandaria para Brasília, pode ficar numa instituição de ensino, numa instituição de pesquisa e produzir um ótimo resultado para toda a sociedade. Professor, parabéns pelo trabalho, espero que o senhor conclua talvez em tempo menor do que os 2 anos, e que esse resultado seja um resultado transformado numa política nacional de saúde. Muito obrigado pela oportunidade. A TV do Complexo de Saúde fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.